Olá, seja bem-vindo. O meu nome é Luciana Sanches Mendes e esse é mais um tutorial em semântica formal. Nos últimos tutoriais, a gente viu os instrumentos principais para a apresentação de uma teoria da composicionalidade semântica. A gente viu, por exemplo, que a extensão da sentença João trabalha é igual ao valor 1, que é o verdadeiro, se e somente se o indivíduo João pertence ao conjunto dos X, tal que X trabalha. No tutorial de hoje, eu vou apresentar as funções e principalmente falar da utilidade das funções para essa teoria da composicionalidade semântica. Se você se lembra das suas aulas do ensino básico fundamental, você se lembra que uma função é uma relação entre dois objetos. Eu vou tentar simplificar essa apresentação mostrando um exemplo com a conversão de dólar para real. Vamos imaginar que se eu tenho $1 corresponde a R$5. Eu vou desprezar aqui as diferenças de compra e de venda, que a gente sabe que tem valores diferentes quando você está comprando reais com dólar e o contrário. Vamos considerar que sempre que você tiver $1, você tem R$5, e sempre que você tem R$5, você tem $1. Assim, a gente sabe que se a gente tem $2, a gente tem R$10, $3, R$15 e assim sucessivamente. O que a gente pode colocar aqui é um conjunto, então, dos números correspondentes ao dólar e um outro conjunto dos números correspondentes ao real. E aí a gente faz a correspondência entre um e outro. Se você está se lembrando das suas aulas de matemática, você se lembra que esse primeiro conjunto aqui é chamado de domínio, que é o conjunto de onde você parte. E o conjunto de onde você chega é o contradomínio. E a gente vê aqui que nem todos os valores do contradomínio correspondem a um valor no domínio. E aí talvez você já se lembre que o subconjunto do contradomínio que tem os valores associados ao domínio, então é a imagem. Por uma questão de notação, eu vou mostrar aqui como é que a gente apresenta, então, a função f$. A função f$ é uma função tal que f parte de n e chega em n, ou seja, f é uma função de números naturais em números naturais. Então, o domínio é de números naturais e o contradomínio é de números naturais. E para todo x pertencente aos números naturais, quando f é aplicado a x, ele devolve, então, 5 vezes o valor de x. De uma forma mais simplificada, a gente pode simplesmente dizer f$ é igual a f de n em n, e para todo x pertencente a n, f de x é igual a 5x. A notação lambda que eu vou apresentar é uma outra forma de apresentar as funções. Tomando o nosso exemplo com dólar, eu posso dizer que a função f$ é uma função tal que lambda x, então o que era marcado por aquele f de x aqui é lambda x, x pertence ao conjunto dos números naturais, e no corpo da função eu coloco então aquele 5x. De forma simplificada, a notação fica assim, lambda x, 5x. Aqui a gente tem o operador lambda que prende a variável, aqui a gente tem x que é a variável e aqui a gente tem o corpo da expressão ou da função. Então a gente vai ver um exemplo dessa função aplicada ao número 1. Então a gente tem lambda x, 5x aplicado a 1. O que vai acontecer é que esse lambda x vai desaparecer e o número 1 ele vai substituir todas as ocorrências da variável x. Então a gente substitui x por 1 e fica 5 vezes 1 é igual a 5. Da mesma forma, então, se eu tiver o numeral 2, o lambda x vai sumir e o 2 vai substituir o x no corpo da função. 5 vezes 2 é igual a 10 e assim sucessivamente. Esse tutorial apresentou as funções, mais especificamente apresentou a notação lambda. Nos próximos vídeos, a gente vai ver como que essa notação é utilizada por uma teoria da semântica composicional que a gente está desenvolvendo nesses tutoriais. Bons estudos!